Opa, e aí, tudo bem? Então, seguinte, passei para lhe deixar uma dica bem bacana. Hoje eu fui ao mercado fazer compras, né? Então eu encontrei lá uma coisa muito bacana, que é raro encontrar. Inclusive, aqui na cidade só tem um lugar que eu conheço, onde a gente pode encontrar isso. Você já ouviu falar em açafrão? Pois é, açafrão é aquele pozinho amarelo que se coloca na comida. As pessoas costumam colocar muito no arroz, ele fica amarelinho, saboroso assim, um sabor diferente, né? Então, eu encontrei hoje, olha só, quem eu achei hoje, a raiz da planta que faz o açafrão. Então, este aqui, a gente chama de curcuma, né? A planta é a cúrcuma ou açafrão da terra. Então, é com esta raiz aqui que se faz aquele pozinho, tá? Então, a raiz in natura, as pessoas perguntam às vezes, emagrecer, o açafrão emagrece? Então, aí eu saí com esta hoje, né? Açafrão emagrece? Então, seguinte, eu costumo sempre dizer, olha, a obesidade, ela não existe. O que existe é um processo inflamatório generalizado em toda a sociedade moderna, assim, uma tendência por conta dos hábitos de vida, dos hábitos, assim, as atividades e também por conta da alimentação moderna, né? Principalmente industrializada. São substâncias estranhas até então para o corpo e que, uma vez que a gente põe uma quantidade muito grande e termina exigindo ali muito, termina dando problemas, né? Com o passar do tempo. Então, é o seguinte, o açafrão é um poderosíssimo anti-inflamatório, né? É muito utilizado na medicina tradicional milenar indiana, Ayurveda, e também na medicina milenar tradicional chinesa, né? A MTC. O açafrão é parente, assim, do gengibre, né? Que é outra raiz também muito utilizada nesses sistemas tradicionais milenares aí de medicina, né? Naturais, vamos assim dizer, né? A gente não está falando aqui de remédio, de droga, tá? A gente está falando aqui de um conhecimento natural, um conhecimento da natureza. É um conhecimento, uma inteligência que tem as plantas e de interagir também com a nossa natureza, né? De corrigir o metabolismo, corrigir a fisiologia. Uma certa feita, num congresso internacional que eu tive no Rio de Janeiro, e eu ouvi um relato de um brasileiro em contato com um mestre de Ayurveda indiano. E o brasileiro pensa muito assim, qual é a planta boa para tal doença? Qual é a planta boa para aquela doença? E o indiano ouve e sorri assim, e depois de muitas perguntas, ele olha e diz assim, olha, não existe enfermidade fora do corpo humano. Então, tira o foco das doenças, começa a prestar atenção no teu corpo, como é que ele funciona, que inteligência é essa, o que faz bem para ele, o que está faltando para ele. Então, o açafrão é um poderoso anti-inflamatório. Ele é chamado também, às vezes, de antitumoral, mas aí, de novo, né, o que é o antitumoral? É aquela planta, aquela substância que reforça as defesas do teu corpo, né? Nesse caso, a gente está falando dos intestinos. Se você quer ter saúde, você tem que entender como funcionam os seus intestinos, tá? Então, 85, 90% do sistema imunológico funciona nos seus intestinos. Então, se você quer emagrecer com saúde ou ter uma saúde, assim, corrigir alguns distúrbios da sua fisiologia, alguns problemas, você vai aprender a utilizar. Você deve aprender a utilizar o açafrão, colocar ele na tua dieta. Essa raiz aqui ainda tá com cheirinho de terra, assim, muito bacana, lembra quando a gente planta, a gente tem contato com a natureza, quando a gente planta na horta e tal, a gente pega ali na terra, né, um cheirinho de chuva também, e foi molhado recentemente, tá, para ser colhido, para amolecer a terra e para ser puxado. Então você pode colocar a raiz do jeito que tá aqui, eu coloco muito no meu suco, e várias receitas de suco. Se você não baixou ainda, você está assistindo, não sei, no YouTube ou no Facebook, procura aí na descrição do vídeo
Editor, por favor, coloca aí a capa do e-book de sucos. Então você vai encontrar no e-book algumas receitas bem bacanas, assim, para você que está começando no processo de emagrecimento saudável. E vale sempre você colocar um pedacinho como esse aqui no seu suco. Então, se talvez você achar forte, você está começando, não sabe o sabor ainda, você pode partir no meio e fazer 2 vezes, né? Faz hoje, faz amanhã, enfim. Ela pode ficar num meio ambiente assim tranquilo, que ela não vai estragar de hoje para amanhã. Às vezes, assim, quando eu compro, fica 1 mês, 2 meses numa boa em cima da minha bancada lá, e eu vou fazendo sucos sempre. E é muito gostoso acompanhar e ver. De vez em quando, há um período no ano em que ela começa a brotar, sai um olhinho aqui, começa a subir. É muito bacana também, eu aproveito tudo, tá? Eu lavo com a água filtrada, coloco no suco e vai. E o que mais que eu posso dizer para você? Você vai colocar o pozinho do açafrão, você pode colocar no teu arroz, pode colocar no seu feijão. Você pode, quando você fritar um ovo, por exemplo, você pode colocar um pouquinho aí. Enfim, você pode, se você come carnes, você pode colocar no frango, fica um amarelo, um dourado, assim, bem bonito, bem bacana. E o aroma é muito legal. Tua casa fica muito cheirosa quando você aprende a utilizar as especiarias. Não são especiarias à toa, são especiais, porque promovem a saúde, o metabolismo, o equilíbrio da fisiologia, tá? O que mais que eu posso falar para você? Então, falei, o emagrecimento, na verdade, é um processo desinflamatório. A obesidade, ela não existe. Nesse caso, você tem que entender o que é causa, o que é efeito, para exatamente você não colocar o foco na coisa errada, né, ou inadequada, vamos assim dizer. Então, você não deve ficar de olho em sintomas e tratar sintomas como a medicina tradicional, alopática, das drogas, né? Que, na verdade, isso se trata de um negócio, né? O que dá lucro é vender as drogas e não a saúde, a manutenção da saúde das pessoas. Então, estou sendo claro, objetivo aqui para você compreender de que existe um conflito de interesses aí, tá? E eu estou falando aqui para você sobre algo que você pode plantar, aprender a plantar. Aqui em casa não deu certo, eu fiz uma tentativa, eu moro em apartamento, e na varanda eu tentei, mas a iluminação, tem uma ciência, né, para você cuidar das plantas, não é só conversar com elas, mas tem que ter a quantidade certa de sol. Tem aquela que gosta mais, como essa daqui, é mais arenoso, então ela não gosta muito assim de água, enfim, eu estudei um pouco e fui tentar fazer, e aqui não deu certo. Ela não foi muito à frente. Há um período do ano que a gente fica sem iluminação, eu fico sem iluminação aqui na varanda, então ela precisa de sol, ela gosta de sol, bastante sol, tá? E você pode tentar na tua casa, tá? E depois você vai me dizer qual foi o resultado aí, tá? Estarei por aqui esperando você me falar, tá bom? Então, se você gostou da dica de hoje, você deve procurar aí onde curtir o vídeo, se inscreva na página se você está assistindo no Facebook, se inscreva no canal se você está assistindo no YouTube, e eu vou agradecer muito se você compartilhar com mais alguém. Afinal de contas, essa é a forma principal que eu tenho de mensurar assim, o resultado, né? Se as dicas estão sendo úteis. E se você ainda não tem, anote aí o WhatsApp. Editor, por favor, coloca aí abaixo, mais 5571 99126 7629. Esse é meu WhatsApp, pessoal. Você pode mandar aí uma dica, mandar um balãozinho, um coração, um beijinho, enfim, manda um alô, tá? Manda a tua... o que você achou deste vídeo, tá? Então, eu estou sempre compartilhando conteúdos que podem ser úteis, foram muito úteis na minha vida, tem sido até aqui. Espero que sejam o mesmo para você e que ele ajude no teu caminho, tá? Na tua descoberta, no teu processo, no teu autoconhecimento e a busca pela tua saúde integral, emagrecimento saudável, tá bom? É isso aí. A gente se vê na próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.